Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa, e hoje eu vou te contar uma história extraordinária. Nós vamos conhecer o maior prédio residencial do mundo que vai ser construído no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer seus comentários e enviar esse vídeo para os seus melhores amigos. Mas fique aí que eu vou te contar essa história toda. Bem, hoje nós vamos falar do Sena Tower. Sena Tower é um edifício que vai ser construído na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Balneário Camboriú é hoje considerada a Dubai brasileira, onde tem os prédios mais altos do Brasil. Hoje, dos maiores prédios do Brasil, a grande maioria está lá, mas esse edifício ele ultrapassa todos os limites, né? Porque o maior prédio hoje em Balneário é o Yacht House, que não chega a 300 metros, 290 metros. E o Sena Tower vai ter 550 metros de altura, vai superar o Central Park Tower, que hoje tem 472 metros, e todos os prédios da Billionaires Row em Nova York. Billionaires Row é onde estão os grandes prédios residenciais de Nova York. Lá tem o Steinway Tower, o Park Avenue e outros, todos na faixa de mais de 400 metros até 500 metros. Então, o Sena Tower entra como o maior edifício das Américas, o maior edifício residencial do mundo, e o sexto hoje, pelos edifícios que estão feitos, seria o sexto edifício do mundo, comparável ao Burj Khalifa, depois o Merdeka em Kuala Lumpur, depois vem o Shanghai Tower, depois um prédio em Meca e depois um prédio em Shenzhen, e o sexto então seria o Sena Tower, se constituindo aí num dos grandes prédios chamados Super Talls. Super Talls são os prédios que vão de 300 metros a 600 metros de altura. E nós estivemos lá em Balneário Camboriú e vimos o início das obras. Eles estão fazendo as fundações. Lá vão ser 700 estacas de 40 metros de profundidade, com concretos de até 90 MPa, concretos de altíssima resistência. Por aí vocês vejam que já essa questão técnica, ela vai na fronteira do conhecimento em todos os sentidos, a começar pela fundação. E nós lá conversamos com a Stephanie Meneghini, que é a mentora disso, né? Ela é da Taos Solutions, que é uma espécie de spin-off da FG Empreendimentos, que é a incorporadora da obra. E é uma das grandes construtoras lá, que fez alguns dos grandes prédios. Nós estivemos lá no Safir, por exemplo, e vários outros prédios construídos por essa grande construtora lá, e outras também que nos receberam, e nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso. Mas com a Stephanie Meneghini nós tivemos a honra de ter uma entrevista com ela, e nós vamos apresentar então essa entrevista onde ela fala da questão conceitual do Sena Tower, como isso nasceu e da onde vem a ideia desse prédio, essa homenagem ao nosso grande ídolo Ayrton Senna. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Estamos aqui no salão de vendas do Sena Tower, e eu estou aqui do lado da idealizadora, da pessoa responsável, afinal de contas, por esse imenso projeto que vai ser o maior empreendimento mais alto do país, e, na verdade, nesse momento seria o maior prédio mais alto do mundo. Então eu estou aqui com a Stephanie Meneghini, e ela vai falar para nós o que ela faz, como foi a participação dela e desde quando. E eu soube faz muito tempo. Prazer, eu sou Stephanie, eu sou a diretora executiva da Taos Solutions, e eu trabalho no Sena Tower há bastante tempo mesmo, há mais de 7 anos, desde o tempo que o projeto se chamava Triumph Tower, longos anos de jornada de análise desse projeto. Hoje eu sou a responsável técnica pelo projeto arquitetônico do Sena Tower, e também, como Taos Solutions, nós fazemos toda a liderança técnica de todo o projeto, de toda a concepção técnica das soluções que esse
grande projeto de grande engenharia precisa. Que bom, e eu gostaria que a Stephanie falasse para nós uma história, porque eu sei que o prédio tem uma história. Eu nunca tinha visto isso. Que história é essa, Stephanie? A história desse projeto realmente é muito fantástica. Ela começou há 7 anos atrás, os primeiros estudos, mas ele se tornou um projeto icônico, diferente e que realmente guarda um grande segredo que hoje nós contamos. É o nome dele, Sena Tower. Começou há mais ou menos 5 anos atrás, com a vinda da família Sena e com a construção da imagem desse projeto através do conceito dele, que veio através da Lalane Sena, a Paula. Ela idealizou o primeiro conceito da jornada do herói. Então, o prédio, mais do que contar a história do Ayrton Senna, ele busca, com todas as suas linhas, formas, desenhos, o design dele, essa construção do projeto arquitetônico, que por fim, então, foi feita em conjunto conosco, eu especificamente, junto com a Paula Sena, ela busca contar e tangibilizar esse mito, que é o mito da jornada do herói. O que é isso? A jornada do herói é uma espécie de conceito mitológico, muito difundido no Ocidente pelo antropólogo Joseph Campbell, que foi um antropólogo muito famoso, norte-americano, que ele viajou ao redor de todo o mundo, em todos os continentes, Oceania, África, Europa, América. Ele tinha um instinto de buscar o que nos torna semelhantes entre nós, independentemente do contexto cultural, geográfico, político, independentemente da geração que você se encontre, buscar aquilo que, como seres humanos, nós nos assemelhamos. Então, depois de muitos anos, uma das conceituações e, na verdade, de comportamentos que ele verificou, isso ele encontrou nas religiões, nas tribos, nas mitologias primitivas, é que havia sempre um conceito de um grande herói. As comunidades sempre se envolviam de uma figura icônica que representava a melhor versão de um ser humano, uma versão heróica de um ser humano. Por isso que é a trajetória de um herói. É aquele ser humano que representa uma capacidade de superação aquém do normal. É o ser humano que nós nos espelhamos como pessoas normais e que queremos ser e que buscamos alcançar. Valores mais puros, mais belos, exatamente. Aquilo que nos torna de fato humanos, aquilo que nos distancia de um comportamento de animal e sim para um comportamento de comunidade humana. Então, essa figura heróica, ela existe em todas as religiões, em todas as comunidades, tribos, todas as pessoas ao se formarem conjuntos, elas estabelecem, ora, determinado momento ou não, essa figura. E o prédio, ele busca essa tradução. Então, quando a Paula trouxe esse conceito, ela buscou qual a maneira de tangibilizar isso, qual a representação desse próprio conceito na natureza. Como que a gente busca expressões na natureza que transmitam isso também, porque isso está conectado, de fato, com a trajetória e com a vida do Ayrton Senna que nós conhecemos, né? Como símbolo do Brasil, como símbolo da melhor versão do Brasil, aquela figura que representa o legítimo herói brasileiro, não é o que a gente sempre fala do Ayrton Senna? Então, essa conexão desse com a história do Senna, que é muito mais do que simplesmente automobilismo, é a história de superação dele. Ela trouxe a primeira linha, conceituação de design mesmo, através da proporção áurea. Então, na natureza, você encontra essa proporção nas conchas, nos chifres, na galáxia. Aliás, eu tenho um episódio sobre proporção áurea. Legal. Quem quiser no Engenharia Curiosa vai encontrar um episódio explicando a origem e aonde está a proporção áurea. Então, a gente encontra exatamente isso na natureza. E a proporção nada mais do que uma tradução dessa vontade de encontrar o perfeito, porque é uma curva que está se aproximando de uma reta, é uma curva que sempre tende a buscar a reta. Por isso que o projeto, então, a partir desse conceito da proporção áurea, que a partir disso eu desenhei os primeiros desenhos mesmo do projeto arquitetônico com a curvatura e a parte de trás do prédio com a linha reta. Foi uma simbiose entre o projeto que nós já tínhamos construído com esse conceito de jornada do herói e de como a gente encontra isso na natureza através do conceito da proporção áurea. E a gente via sempre muito nas arquiteturas antigas, né? De templos, catedrais,
Exatamente. Porque isso, intuitivamente, clama a beleza. Também nos traz um sentimento de superioridade, não no conceito de superioridade ruim, mas exatamente o oposto, do superior de bons princípios. Então, essa é a grande história por trás do projeto. Aí, ela se desenrola um pouquinho mais e fica ainda mais interessante. Por quê? O projeto, então, foi construído que a parte inicial dessa curva, realmente, que é a base do prédio, tem uma variedade de elementos disformes, desconexos, sem linearidade, e muito verde, muito colorido, coisas que não parecem fazer sentido a primeiro momento. Mas se você para e você analisa, representa a nossa infância como ser humano, que é aquele momento em que a gente não vê um mundo matematicamente perfeito ou racionalmente lógico. A gente vê tudo um pouco disforme, mas ao mesmo tempo tudo é muito feliz. Então, se você vê, o conceito arquitetônico acompanhou isso na base do prédio. Então, são vários elementos geodésicas, o grande hall de entrada, que também foi justamente evocando o S do Sena lá no início do projeto, e ele faz parte do projeto final. O verde, o paisagismo do Brasil, que é colorido, que é diferente, que tem texturas, que tem alturas, tudo busca a tradução da nossa infância, de nós como ser humano, os nossos primeiros passos, a nossa primeira trajetória. Aí você sobe para a torre, que é o grande elemento e que supera limites. Aí a gente se relaciona com o quê? Com a vida adulta, que todo ser humano cumpre como jornada, que é de superar, que é de querer formar um legado, de formar família ou de formar uma carreira. Então a torre simboliza isso, porque ela é uma grande torre alta e que supera essa altura, até nós chegarmos no elemento final, é o mais especial, que representa o momento em que nos separa entre a nossa trajetória de um ser humano com a trajetória de um herói. E aqui que o prédio representa mesmo a trajetória do herói. Por quê? Porque heróis, eles morrem justamente no pico, naquele momento em que eles perseguem no sucesso, naquilo que todo mundo quer ser, na busca pelo perfeito, pelo infinito, por essa expressão da beleza maior de ser humano. Então, o coroamento são vários espelhos angulados que buscam a desmaterialização da torre, e representa justamente o momento de passagem, de morte, e você deixar de ser carne e osso e passar a voltar a ser energia. Então, é isso que o coroamento representa. Por isso que ele tem esses espelhos que simbolizam a torre se desmaterializando e se integrando ao celestial, um grande feixe de luz, que é essa energia sublime de uma pessoa herói. Stephanie, eu queria saber de ti, que eu vejo essa obra aqui, quase não dá para ver o final do prédio, significa que é um prédio extremamente alto, né? Imagina os desafios que isso pode significar para vocês aqui, para Taos, para EPG, para a engenharia aqui de Santa Catarina. O que são os desafios? O que é esse prédio? O prédio ele tem mais de 550 metros de altura, então realmente é muito alto. Nós estamos falando hoje o residencial mais alto do mundo e o sexto edifício mais alto do mundo, contando todos os edifícios que o ser humano já construiu. Então é muito alto mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente está falando de nos colocar num patamar de engenharia brasileira também no ranking da melhor engenharia do mundo. Afinal, nós vamos construir um dos maiores e melhores arranha-céus do mundo, como destaques do ponto de vista técnico, pensando em níveis de desafio que um prédio de 500 metros de altura abraça. 550, mais de 550. O primeiro grande desafio é resolver a estrutura, né? Afinal de contas, para o prédio ficar de pé. Mas não basta ficar de pé, ele precisa se manter de pé, também atender ao nível de conforto, ou seja, ele não pode oscilar mais do que as pessoas possam sentir. Então, o grande desafio de prédios dessa proporção não é nem ele ficar de pé, é ele se comportar bem. Então, por isso que hoje o prédio ele carrega o desempenho. Ele carrega um sistema secundário que se chama TMD, Tunneled Mass Damper, que é um grande peso no topo do prédio que vai buscar justamente equilibrar ele em momentos de ventos extremos, em que o prédio vai tender a justamente oscilar. Esse tipo de sistema secundário, ele faz o prédio se comportar, então ele limita essa movimentação. É um sistema que hoje no mundo há vários empreendimentos, grandes prédios, principalmente em Nova York, mas uma grande referência é o Taipei One. Isso, que tem aquele pêndulo, não é igualzinho àquele, mas é muito parecido, a lógica é exatamente a mesma. Não, ele é com peso, ele não é com água, é com aço. É com peso. Nesse caso, é uma composição de aço e concreto, porque precisa de peso.
para fazer massa. Massa, são 2.000 toneladas no topo do prédio. 2.000 toneladas. É, mais ou menos 300 elefantes africanos lá em cima do prédio. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos de maior refinamento de engenharia que um prédio hoje no mundo pode abordar. São esses controles de oscilação. Quer dizer que se não ter um mass damper, algo vai acontecer? Não, nada vai acontecer no sentido de segurança estrutural, de estabilidade, e sim de conforto. Então, ele é um equipamento secundário, ele é planejado só para isso. E é importante ressaltar também que ele é um sistema passivo, ou seja, ele não depende de energia, ele não depende de um sistema eletrônico, ele é acionado pelo simples movimento do prédio. É assim que ele começa a se acionar. Porque o conceito é parecido realmente com o conceito de um pêndulo, daqueles relógios antigos. É um conceito física simples, mas que no dia de hoje realmente é o mais refinado da engenharia estrutural para se resolver prédios altos e principalmente esbeltos. Então, nós visitamos aí vários prédios como 111 West 57, o Park Avenue, entre outros prédios que têm exatamente o mesmo sistema já em operação e o prédio funcionando muito bem. Outro ponto que eu queria ressaltar, sem dúvida nenhuma, foi a nossa abordagem técnica para a resolução da fundação do prédio. Foi mais de 3 anos em pesquisa para nós chegarmos a uma resolução realmente única para esse tipo de arranha-céu, porque nós pensamos e abordamos vários preceitos para fazer funcionar na nossa realidade, na realidade que aqui é beira do mar. Brasil, beira do mar, o nosso perfil de fato de substrato, de rocha, nós tínhamos vários desafios vinculados a isso. Então, é uma solução que foi formatada pensando o quê? Na melhor segurança e numa agilidade também construtiva, mas principalmente em segurança. Então, no dia de hoje são mais de 700 estacas de 40 metros de profundidade, 100% armadas, e é uma solução praticamente inédita em se tratando de arranha-céus desse porte, mas ela foi completamente conduzida com os melhores professores. Não é exatamente uma hélice, ela é nós chamamos de Augercast. Ela é uma estaca de diâmetro de 60, mas ela tem uma solução completamente diferente da hélice. Ela é 100% armada, ela foi feita em diversos testes para a gente chegar em cargas realmente definitivas. Vocês fizeram testes de carga? Mais de 20 testes. Sim, mais de 20. Então, por isso que foi um processo de mais de 3 anos. Então, ela não é exatamente o perfil de uma hélice, mas no dia de hoje, nós temos plena segurança porque foram realizados muitos testes com acompanhamento dos melhores consultores do mundo, citando, inclusive, Poulos, que fez a fundação do Burj Khalifa. Então, ele estava envolvido junto com o Ricardo Born, que é o nosso parceiro nacional, também sempre em conjunto com o Fatih Almes, que é o design estrutural, para que essa solução, de fato, fosse uma solução segura e, em segundo momento, em que trouxesse um nível de agilidade executiva importante para essa obra. Porque no Brasil nós vivemos limitações, especialmente de execução, né? Então, nós não podemos trabalhar 24 horas por dia como o mundo afora. Então, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Quanto tempo vai levar o Sena? Se nós pudéssemos executar as coisas no tempo que o Oriente faz, ou seja, trabalhando às vezes quase 24 horas por dia, sem dúvida nenhuma seria no tempo do Oriente ou da Norte América. Mas nós temos uma série de limitações como Brasil e como cidade que, de fato, faz alongar um pouco esse tempo, porque nós precisamos trabalhar em horários repetitivos. Mesmo assim, quanto tempo seria? Nós estamos estudando o tempo. Eu ainda não posso me comprometer com esse tempo, porque nós estamos estudando vários sistemas para agilizar principalmente o ciclo executivo de estrutura. Então, nós estamos com várias empresas internacionais estudando como vai ser essa formação do ciclo estrutural, provavelmente com o... Porque naturalmente o ciclo provavelmente vai diminuindo a vida. Exatamente. E as dificuldades vão aumentando. Exatamente. E isso a gente só pode ter um nível preciso de certeza quando a gente começa, de fato, treinar e entender qual vai ser a agilidade dessa equipe com o sistema que nós estudamos. E me fala sobre a engenharia. O que você tem para dizer para os jovens sobre o desafio da engenharia, ainda mais aqui que é a engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, elétrica. É verdade. Quer dizer, grande parte das engenharias estão num prédio desse. Mas, em especial, a engenharia civil, você acha que isso aqui é encantador, como é para mim? Para mim
é uma paixão. E o que eu tenho para falar, que é a mesma coisa que eu vou falar para minha filha, que hoje não entende porque tem 5 anos, né? A gente precisa entender que viver num país com tantas limitações de recurso, limitações de tecnologia, de inovação, na verdade, é um cenário perfeito para se criar as mentes mais criativas, as mentes mais inteligentes e as mentes com um maior nível de superação. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós edificamos, a minha história prova isso, a história da FG, do São Francisco, do Jean, eles mostram isso, é uma coisa que tem que ser mais valor do que você ser mais uma engrenagem no meio de uma máquina que já funciona, não é? Então, às vezes pensar que sair do Brasil, ir para países com uma qualidade de vida já alta, já melhor, nada contra, de maneira alguma, cada um é dono da sua vida. Mas a gente precisa parar para pensar que as nossas dificuldades, os nossos desafios criam patamares de soluções que você não vê em lugar nenhum do mundo. E eu digo isso com propriedade porque, em função do Senatower, eu falei com pessoas, com consultores, com empresas, com projetistas, com engenheiros de todos os lugares do mundo, de praticamente todos os continentes. E nós somos tão inteligentes quanto qualquer engenheiro de qualquer continente. E eu diria uma pitadinha a mais, porque a gente tem que fazer funcionar com as nossas limitações, com os nossos recursos. Os recursos são privados, não tem financiamento de ninguém, então não é design a qualquer custo, não é arquitetura a qualquer custo, ou engenharia a qualquer custo, e depois que se resolve. Aquilo que a gente propõe como engenheiro tem que funcionar, e não tem que funcionar só na parte técnica, tem que funcionar na parte financeira, econômica, porque a gente vive nessa realidade. Fazer a engenharia nesse cenário, aí requer mentes brilhantes. É isso que eu tenho a dizer. Pode não ser o melhor contexto comparado aos grandes países desenvolvidos, eu diria que em alguns aspectos. No aspecto de ser um bom profissional, eu não acho que há celeiro tão bom quanto o Brasil, e o Senatower foi uma grande oportunidade de colocar à prova, e vai nos colocar em prova, de que o Brasil pode fazer, que qualquer lugar do mundo pode fazer. E eu vejo que não é só Senatower. Todas as cidades têm potenciais, e às vezes estão um pouquinho adormecidos, às vezes estão um pouquinho de lado, mas o Brasil inteiro é um país fantástico, riquíssimo, de pessoas fantásticas que merecem obras à altura, engenheiros à altura. A gente precisa se animar e a gente precisa trabalhar por essa versão de país que nós queremos ter para os nossos filhos, para a futura geração, mas depende de nós, desse momento e dessa geração. Eu te agradeço muito, Stephanie. Eu acho que isso aí me lembrou uma frase muito legal. Tem a obrigação de deixar esse mundo melhor do que recebeu. Eu acho que isso deve ser o compromisso de todo mundo, mas em especial um engenheiro, um arquiteto, é um compromisso muito maior, porque são as profissões que edificam, vão construir o mundo, vão impactar a comunidade. Então, realmente, eu me sinto assim, obrigado, eu pessoalmente, e eu fico muito feliz de te ouvir, e é mais uma pessoa entre tantas que buscam a melhoria da engenharia, da valorização da engenharia, né? E o bem que a engenharia pode trazer para as comunidades, para o nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, a parte técnica dessa obra é impressionante, tudo é grande, né? Para vocês terem uma ideia, vão ser 155 pavimentos, 228 apartamentos, vão ter 7 estações de bombeamento, 7 elevadores na faixa de 10 metros por segundo, 36 km por hora. Vocês sabem que para transformar metros por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. A dica aí. Mas os elevadores nem são os mais rápidos do mundo, ele é muito rápido, mas não são os elevadores tipo a Shanghai Tower, que tem elevadores de 70 km por hora, quase o dobro, mas são elevadores que vão do térreo ao topo, normalmente no rooftop, para ser visitado, então você usa velocidades muito maiores. Nesses prédios mega altos, mas que tem paradas, essa velocidade entre 8 e 10 metros por segundo é a velocidade de equilíbrio entre alta velocidade e performance do elevador. Além disso, óbvio que todo mundo deve estar se preocupando com a questão da segurança em relação ao vento, em relação à segurança estrutural do prédio, e daí vem que eles vão utilizar nesse prédio o mesmo sistema que foi usado no Taipei 101, que é o Tunneled Mass Damper, que é o amortecedor sincronizado de massa. Isso vai ser usado em algum ponto
ponto do prédio, do edifício, e além disso vão ser usados os outriggers, que é um sistema usado em alguns edifícios, por exemplo, no Park Avenue, em Nova York. Então, é um sistema de dumper sincronizado e outriggers, que num outro episódio nós vamos explicar do que se trata isso tecnicamente. Então, tem um aspecto interessante também nessa história, é que a TAL Solutions, que é a coordenadora principal dessa empresa, é a Stephanie Meneghini, mas ela tem um sócio que veio dos Estados Unidos, que é o projetista do Steinway Tower, que está na Billionaires Row, que é o Alnis Fatih. Então, esse grande calculista americano está dentro desse projeto. Ele vai ser provavelmente o calculista de todo o prédio, e o prédio está em confecção ainda em termos de projetos, mas a fundação já está acontecendo. E é um prédio interessante porque os consumos são impressionantes. O consumo de concreto previsto é 133 mil metros cúbicos. Para terem uma ideia, mais ou menos o consumo de um estádio de futebol. Outra coisa interessante também, o fato de que o prédio ele vai ficar no limiar dos megatals prédios, né? Os megatals é acima de 600 metros, então realmente vai ser uma obra extraordinária. E ouvindo aqui a Stephanie Meneghini, nós percebemos como o domínio da técnica, da engenharia brasileira está chegando na fronteira do conhecimento. Isso é uma coisa extraordinária, nós sabermos que a nossa engenharia é uma engenharia de ponta, uma engenharia que está no nível dos americanos, dos chineses, dos Emirados Árabes, da Europa. Nós estamos nesse limite do conhecimento e temos capacidade, dá para se notar isso até dos prédios que já estão sendo feitos, né? Onde a engenharia brasileira demonstra que tem capacidade técnica de fazer construções de grande envergadura para ficar no mesmo nível das grandes obras mundiais, e isso é extraordinário para o nosso país. Obrigado.